tratados comerciais que a Inglaterra e outras nações europeias impuseram ao governo imperial em troca do reconhecimento da independência tornaram a balança comercial brasileira extremamente deficitária. Gastava-se mais com a importação do que se conseguia arrecadar com a exportação. Para solucionar a crise e a falta permanente de moedas, Dom Pedro I recorreu a duas medidas. Pediu empréstimos à Inglaterra e elevou os impostos. As medidas não resolveram o problema do país. Pelo contrário, agravaram-no porque a dívida externa e o custo de vida dos brasileiros se elevaram. O agravamento da crise econômica contribuiu em grande parte para o clima de insatisfação e de oposição aos portugueses que caracterizou a sociedade brasileira durante o primeiro reinado. No ano de 1826, Dom João VI morreu em Portugal e Dom Pedro I foi reconhecido como o herdeiro do trono português. A elite brasileira ficou, então, com medo de que o Brasil voltasse a se unir como colônia à antiga metrópole. Para afastar esses temores, o imperador abdicou do trono de Portugal em nome de sua filha, Maria II. Apesar disso, seus opositores não deixaram de acusá-lo de privilegiar os interesses portugueses em prejuízo dos interesses brasileiros. Muitos criticavam as tendências absolutistas do imperador. Por causa dessas críticas, o jornalista Líbero Badaró foi assassinado. A morte do jornalista intensificou os conflitos entre brasileiros e portugueses por toda parte. Na capital, no dia 13 de março de 1831, no episódio que ficou conhecido como Noite das Garrafadas, os comerciantes portugueses entraram em violentos choques de rua com populares e estudantes cariocas. Diante do fortalecimento da oposição, Dom Pedro I formou um novo ministério, composto quase só de brasileiros. No entanto, as agitações políticas não diminuíram, e no dia 5 de abril de 1831, o imperador recolocou os ministros portugueses. Uma nova manifestação popular foi organizada na capital, no Campo de Santana, e as tropas enviadas para dispersá-la aliaram-se aos manifestantes. Isolado, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I decidiu abdicar do trono brasileiro e viajou para a Europa. Em seu lugar, deixou seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade.